Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Nós soubemos que quando a gente chega na melhor ou não idade, as cirurgias de quadril aumentam muito. Por vezes por descuido, mas por outras vezes porque o osso mesmo ele fica com menos situações básicas de osso, né? E aqui então eu trouxe o Dr. Eider Cabral, traumatologista, né? Vai falar sobre isso e também não só sobre uma parte preventiva, mas as cirurgias que acontecem e também do jovem, que nós estávamos falando agora há pouco. Sim. Dr. Eider, é um prazer tê-lo aqui no programa Fala Doctor, e você, o Doctor, você que fala para esse público que está nos assistindo. Então, eu quero agradecer aí, fiquei muito lisonjeado por convite, né? E procurar ajudar aí a informar, né, teu público o máximo que der. Se tu me permitir, eu vou falar um pouco de mim. Eu não sou daqui. Sim. Né? Eu sou natural de Manaus, Amazonas, e por questões pessoais, melhorar a qualidade de vida e tudo, lá é uma cidade grande, muito trânsito, né? E eu procurei vir para uma cidade menor que acabei caindo em Santa Maria. É uma cidade que eu gosto muito, adoro. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de Santa Maria e região, né? Que é o principal foco de trabalho lá do consultório. Então, a gente vai falar artrose de quadril, né? Para início de conversa, o que é a artrose? Então, a gente vai ter o desgaste, que é a diminuição da cartilagem. Cartilagem onde tem uma articulação, você precisa de um material que seja o mínimo, que tenha o mínimo de atrito possível para desgastar menos. Então a cartilagem, o nosso corpo, com a inteligência que tem, né, ela fez essa estrutura, que é uma estrutura branquinha, lisa, um pouco macia, e com a ajuda de lubrificação do corpo, vai deslizar com o menor atrito possível. Mas, se você viver demais, 100 e poucos anos, todos nós vamos ter a artrose, do quadril especificamente, né? Existem alguns casos que vão ser causados por patologias, né? E o natural, que é o desgaste pelo uso, né? Você andando, vai ter o atrito e vai cada vez diminuindo a espessura dessa cartilagem, né? De maneira geral, vai ser mais comum em mulher, ali pelos 50 anos, a questão de menopausa, mudança aí hormonal, e o homem não, já vai ser a questão já mais para frente, ali pelos 65, 70 anos, o mais comum de desenvolver a artrose pelo desgaste, né? Que vai envolver, como tu falou para mim mais cedo, a questão da andropausa, enfim, mudanças também de hormônio. Quando a gente vai ter vou dividir mais basicamente para entender mais fácil, duas fases da artrose. Uma fase vai ser aquela fase que a gente ainda tem a cartilagem, mas só tem a diminuição da espessura, e uma fase mais avançada, que é quando vai ter já o desgaste total e o osso que vai fazer a articulação, que vai articular, que é a fase mais avançada, mais grave, que vai ter mais sintoma. Mas só de começar a diminuir essa espessura, o corpo também já vai ter uma reação. O osso vai ter uma reação, que abaixo da cartilagem a gente vai ter o osso. Sim. O quadril, especificamente, ele é uma enartrose. O que é enartrose? É uma articulação que tem uma protuberância, que vai ser a cabeça, que a gente chama, que vai estar encaixada numa cavidade profunda, né? Então, é importante também, até para informação geral, que tem que ter a visita, o acompanhamento ao longo da vida com o ortopedista, porque fica muito focado ali, a artrose no quadril é especificamente da doença do quadril. Não. Pessoas que têm joelho valgo, joelho varo, que é o joelho varo é igual como se fosse do Garrincha, aquele joelho alicate. O valgo é como se fosse em X. Isso aí vai mudar as angulações do quadril, da cabeça, do fêmur, do colo do fêmur. O pé também, que tem o pé valgo, o pé varo, enfim. Ou seja, todas as articulações, antes e depois a coluna, a escoliose, vai mudar ali a angulação da bacia. Tudo isso vai mudar a biomecânica desse quadril, que pode te levar a desenvolver a artrose, né? A parte aí de doenças, por exemplo, que podem te trazer mais cedo essa artrose, que a gente falou que ela é o mais comum num paciente mais idoso. Então, você vai ter aí
Doenças da infância, então vão ser sequelas de doenças da infância, que a gente tem, por exemplo, uma doença que chama leg calve pertes, que é como se fosse a necrose, a morte da cabeça do fêmur na infância, né? Isso vai causar deformidade se não for tratada, né, de maneira adequada, que consequentemente depois, pela biomecânica também, vai causar o desgaste mais rápido dessa cartilagem. Doenças como epifisiólise, que é o deslizamento, epifisiólise proximal do fêmur, que é o deslizamento da fise, que é onde cresce o osso, ele desliza e vai deformar. Da mesma maneira como é uma cabeça, né, redonda, dentro de uma cavidade também redonda, que deve articular perfeitamente, ele fazendo essa mudança de anatomia, vai ter um desgaste mais acelerado também, né? Para ir do adulto jovem, uma coisa que a gente vê bastante, né? Não dá para falar que é raro, né? Mas a gente tem uma relativa frequência no consultório, que é a necrose, já do adulto, que é realmente chamada de necrose, osteonecrose, né? Ou também necrose vascular da cabeça do fêmur, que é a mesma situação. O osso da cabeça do fêmur sofre como se fosse um infarto, em maneiras, só para entender mais facilmente, perde a circulação ideal e ali dentro acontece a necrose, que é a morte da célula óssea, né? E aí o centro ali vai morrer, ele vai perdendo a sustentação, e aí essa cartilagem quebra e vai deformando. Tudo a questão da biomecânica com a mudança do atrito. Então é uma coisa que era para articular com o menor atrito possível, passa a ter mais atrito, o desgaste vai ser mais rápido, né? O que mais que eu posso falar disso de maneira geral? As assimetrias, isso. Tem pessoas que têm a discrepância de membros inferiores, né? Que é diferente, ou um membro é mais curto, ou um membro é mais longo. Vai causar traumas que acontecem durante a vida, isso. Quebrou o pé ou a perna. E aí, ou propriamente quadril. E o quadril. Que é uma forma direta. Eu estou falando aqui de quadril só para entender. O quadril vai ser constituído da cabeça, colo do fêmur proximal, que a gente chama, que é o fêmur, é o osso da coxa, e de uma parte da bacia que chama acetábulo, que isso. É a parte que recebe essa cabeça do fêmur. Então a gente tem fraturas de cabeça de fêmur, de colo de fêmur, até do próprio bacia do acetábulo, sim. Que vão mudar toda essa estrutura e vai aumentar, tem grande chance de aumentar aí o desgaste. Mas também a gente pensa que lá quebrando o joelho, por exemplo, uma fratura no joelho, vai também influenciar. Até pela alta energia, que geralmente uma fratura de joelho vai ter alta energia, fratura de fêmur, fratura de alta energia, ela vai influenciar nas articulações ali próximas, né? Joelho e quadril. Sim. Então, que é outra causa de artrose em pacientes mais jovens. Então, que a gente chama de artrose pós-traumática. Qualquer uma dessas fraturas podem levar aí a mudança da biomecânica do quadril e aumentar a chance de desgaste. Do envelhecimento é idiopático, né? Não se sabe ao certo do porquê dessa cartilagem ir gastando mais em um do que em outro. Mas tem gente que só pela biomecânica, pela própria constituição da cartilagem, vai ter um desgaste mais rápido. Sim. Né? Então vai ter gente que vai ter artrose com 90, 100 anos, tem gente que já com 70 vai começar a ter. Aí vai ter hormônio, pela obesidade, que é um fator, na verdade. A questão do trabalhador, aqui a gente vê muito isso, o cara trabalhando na lavoura, trabalho pesado, a cavalo, e agora já aproveitando o gancho do cavalo, é bem importante a relação dessa questão da abertura, flexão do quadril e a rotação interna, que é mais ou menos a posição de cavalgar, é a posição de escalar. E aí me lembrou outra causa comum que antigamente não sabia, e tem alguns anos foi descoberto, que é o impacto femoroacetabular, que vai também afetar pacientes mais jovens. Então, normalmente é uma doença que ela não é sintomática, só vai ter sintomas já lá na frente, quando já começa a ter o grau de artrose, algum grau de artrose. Mas se você, por exemplo, pegar alguém mais cedo, com 18, 20 anos, você já vai ter lá a anatomia diferente desse quadril, né?
quando a anatomia é diferente, assim, é para ser bem redonda a cabeça do fêmur. Ela forma como se fosse uma manete pistola, que a gente chama. Ela, ao invés de continuar a circular, ela vai um pouquinho mais para frente, a terminação desse pescoço, né? Na verdade, o início do pescoço, que é o colo do fêmur. Então, ao invés dela ficar redondinha, ela vai redonda e dá uma esticada. E isso aí vai causar o quê? Como era para rodar dentro da cavidade, ela começa a bater. Esse impacto, que daí vem a doença, começa a bater, começa a machucar a cartilagem e vai dar desgaste. Em compensação, tem também o lado do acetábulo, que ele pode terminar no ponto ideal. Para quem tem impacto do tipo pincer, que são dois tipos, que é o tipo Kahn, que é esse do fêmur, e do tipo pincer. Ele é um pouco mais protuberante, que também vai causar esse impacto, né? E o mais comum, na verdade, que a gente vê é o misto. A pessoa tem os dois, que aí é o que realmente a gente vê que desenvolve mais rápido a questão da artrose, mais cedo, que é uma coisa assim, que a gente tem muito na sociedade isso. E aí, o que tu vai fazer? Tu sabe que está deformado, mas a gente vê pessoas com bastante idade que têm a deformidade, mas não tem uma artrose grave, não tem nada sintomático. E aí, vai fazer para todo mundo que tem a deformidade a cirurgia de correção? Porque a gente faz artroscopia hoje em dia, o gold standard aí, uma cirurgia artroscópica, minimamente invasiva, que você vai lá e faz a osteocondroplastia, que a gente chama. A gente vai lá e corrige essa protuberância e volta ela para o que deveria ser, que é arredondada a cabeça, transição cabeça-colo, na verdade. Daí fica aquela polêmica. E aí, opera jovem, sem sintoma? Né? Então, porque já está adaptado, né? Na verdade, porque só vai ter sintoma lá na frente, quando já tem a questão da artrose. Então é mais indicado. Pois é, ainda não. Não. Tem gente que faz. Quem que a gente decide que faz já assintomático? O cara que vive disso, o atleta de ponta, que ele vai ter, o cara que faz escalada, que vai ter o movimento de fazer o impacto, que é isso que eu falei. Né? Abdução, rotação interna e flexão do quadril. Aí vale a pena. Foi bem polêmico, inclusive, esse assunto na época do Guga, né? Que ele fez essa cirurgia de correção, mas na época dele não deu certo, depois foi para prótese e tudo, e ficou na época, vale a pena operar? Não vale a pena? Só que hoje em dia o que é visto é que ele operou na época errada, já muito tirou tarde. Vantagem, né? Ele não tirou vantagem. Exato, inclusive é indicação. A partir de 35, 40 anos, ele já vai ter sinais de artrose. E a artrose começou, você consegue até dar uma segurada. Se ele tivesse feito a cirurgia, talvez, quem sabe, e parado de jogar, parado o estímulo, talvez não tivesse chegado na prótese. Não tem como saber, mas... Né? Fica a dúvida. Fica a dúvida. E aí o cara que vive disso tem que ter performance, vale a pena operar. E alguns que têm sintomas já desde cedo, que são os que estimulam muito. Sim. Daí vale. Olha só, vamos dar um tempo e daqui a pouquinho, no segundo bloco, vamos dar seguimento nesse assunto que está muito bom, hein? Até breve. Interessante que nós estamos falando a respeito disso agora, né, quem
Eu até perguntei sobre a profissão que mais dá isso, não é? Perfeito. Que eu estava falando, não é nem questão de profissão, qualquer atividade que você faça que faça esse movimento de flexão de quadril, rotação interna e abdução, né, que é abrir as pernas, abrir o quadril, ele vai causar o impacto. Então, se você tem, por exemplo, um atleta que o movimento natural da corrida é fazer esse movimento, esses 3 movimentos, ou o atleta da escalada, ou a pessoa que anda de moto, né? A pessoa que anda a cavalo, que faz trilha, quem faz trilha, isso. Exato. Todos esses movimentos que estão sempre em relevo, exato, alto e baixo, que alto vai e baixo. fazer esses movimentos e com força, né? Então vão ter aí uma grande chance de ter a consequência da artrose mais cedo do que o normal, né? Ou mais cedo do que deveria. Enfim, e daí que eu estava até me estranhei um pouco, a cartilagem começa a degenerar, diminuir a espessura, o corpo começa a reagir, né? Então, o que a gente escuta muito falar aí é o bico de papagaio, né? Uhum. Isso são reações do corpo tentando estabilizar aquele quadril, no caso quadril, mas qualquer articulação. Ele vai pegar onde era partes moles, né, ligamentos, e vai calcificar, vai endurecer aquilo para tentar dar uma segurada. E isso daí vai, além disso, ele vai formar, o corpo reage assim, você aumentou a energia, né, aumentou a pressão, ou ele vai ficar mais duro, o osso é assim, ou ele vai ficar mais duro ou ele vai amolecer. Então você vai ter áreas de esclerose, que no raio-x a gente vê, são áreas mais esbranquiçadas do que o normal, e áreas de cistos, que vai amolecendo ali regiões, juntamente com a quebra ali da cartilagem e a entrada de líquido sinovial, vão formar como se fosse piscinas ali dentro do osso, né? Tudo isso aí já é diagnóstico da artrose. Já gerando dor. Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. E assim, falando em diagnóstico, o diagnóstico da artrose, diferente que muita gente pensa que tem que ter uma ressonância, não, é um exame físico bem feito, né, uma história clínica bem feita e o raio-x simples. Com o raio-x simples a gente consegue, então é um exame barato que dá pra gente dar o diagnóstico bem direto, inclusive planejar tratamento, tudo isso. Falando um pouco aí de tratamento, né? A artrose de quadril, basicamente, dependendo se ela está naquela fase inicial que eu falei, né? Só a diminuição ali da espessura da cartilagem. E se ela está na fase mais avançada, que já está muito gasta, já está com atrito ósseo, né? Vamos ter essas duas linhas de tratamento. Tratamento conservador, que vai ser o quê? Fortalecimento muscular, alongamento para tentar ganhar mobilidade naquela articulação, né? E a parte, quando já está mais avançada, não tem jeito, é cirurgia, que vai ser a prótese de quadril. Uma coisa que agora está bastante, a gente está vendo bastante, é a questão da aplicação de substâncias dentro da articulação, muito no joelho, ombro e quadril também. Injetáveis, pouco invasivas, né, que vai ser através de agulhas, tudo, que aí vai ter corticoide, que a gente pode injetar. Existem várias pesquisas que demonstram N resultados. O principal que tem mais bom resultado é o ácido hialurônico, que é a viscosuplementação, e mais agora a questão do plasma rico em plaqueta, a parte que a gente chama de medicina regenerativa, né, que está sendo bem estudada. Tem dado agora. Bons resultados. Oi? Tem dado bons resultados. Tem dado bons resultados nesses primeiros trabalhos, que tem pouco tempo que o Brasil liberou, né? Depois que a Sociedade Brasileira de Ortopedia apoiou a pesquisa desse assunto, né, em relação à medicina regenerativa, daí foi liberado e agora estão tendo os primeiros trabalhos. Ele é um tratamento que pode se fazer por muito tempo ou dali a pouquinho já tem que pegar e ir direto para uma tudo depende do que vai acontecer. Se eu faço um tratamento desse, que é a viscosuplementação, enfim, qualquer um desses que eu falei agora, e você pega e tira o sintoma do paciente, tirou por um ano, faz de novo, tirou por um ano, faz de novo. Normalmente ele até aumenta esse tempo aí para aparecer sintoma. Vale a pena. Mesmo sendo um paciente atleta, alguém que... Sim, isso é muito feito, na verdade. Então, eu fiz há pouco
um curso de ultrassom, infiltração, essas coisas, e com o médico da seleção, que ele que faz tudo, e ele fala pra gente ali, né, ó, fulaninho tal fez, jogador tal fez, eu não vou falar, enfim, porque... Claro, sim, sim. Mas ele contou vários segredinhos aí. Sim. Mas sem querer mas polemizar... Mas esse atleta aí tá aí bem, jogando Copa, bem, não baixou a sua Copa, qualidade de jogo. Fez ali dentro da Copa para jogar, né? Lesão muscular, tudo com essa parte da regenerativa, né? Falando um pouco de sintoma, né? Como é que você vai saber que está com artrose de quadril? Artrose, essa avançada, não tem jeito. O cara vai sentir dor ao movimentar o quadril. Normalmente essa dor vai ser na região inguinal, mas também pode ser na lateral da coxa e até mesmo na parte de glútea, na parte mais posterior. E a pessoa começa a notar que começou a ter dificuldade para descer do carro, daqui a pouco não consegue mais amarrar o cadarço, né? E cada vez mais aumentando a dor. E isso aí, os próprios... Quem primeiro percebe são os familiares. O pai gostava de sair, viajar, hoje em dia não quero mais ir para a praia no verão. Mas por quê? Não fala. Daqui a pouco não aguenta mais e fala. Isso é até importante, que é uma coisa que eu faço com meus pacientes, essa a junção da informação. Daqui você tem indicação de cirurgia, né, que nos casos cirúrgicos, mas como é que está a tua vida? Está te atrapalhando muito? Quer fazer a cirurgia? Eu junto a responsabilidade minha e do paciente. Claro, sim. Eu indico, divide, mas o paciente que fala a hora que ele quer operar. A escolha é dele. Exatamente. Tem gente que está ali, mas está confortável. Vou ter que operar? Não. Alguns casos, sim, porque quando você está vendo que, por exemplo, na necrose da cabeça do fêmur, começa a destruir aquela cabeça do fêmur e aquilo ali vai virando um negócio meio catastrófico. E quando for operar, é uma cirurgia tecnicamente muito mais difícil, entendeu? Aí a escolha é fazer a cirurgia. Nesses casos aí, a gente fala, não, opera logo, mas da artrose em si, do idoso, como é que tá? Já quer operar? Então volta comigo daqui a 3, 6 meses e vamos acompanhando. Opa, piorou muito? Não, tem que operar. Agora, não, doutor, não quero agora, tô esperando tal coisa, tenho um casamento, quero ir primeiro, tal. Tudo bem, não tem problema. E a gente vai sempre trocando essa ideia com o paciente, né? Agora chegou na hora, doutor, não consigo mais viajar, né? Não consigo ter dentro de casa, não consigo fazer mais nada, coisa que eu fazia, gostava, e está me fazendo muita falta, vamos operar. E assim, normalmente os resultados são muito bons. Então, volta a ter o principal objetivo da cirurgia é retirar a dor, né? Claro. Mas a gente vai ter ganhos secundários, que é aumentar a mobilidade, retorno da musculatura, a pessoa atrofia a musculatura. Se você prestar atenção nos casos que são unilateral, que só é um quadril, é uma perna com a coxa fina e a outra normal. A gente vê um retorno dessa musculatura rapidamente após a cirurgia. O paciente já é orientado para fisioterapia? Sim, a gente sempre trabalha, é um trabalho multidisciplinar. A gente vai ter aí a parte da investigação pré-operatória, com cardiologia, enfim. A paciente que a causa são doenças reumatológicas, por exemplo, a gente vai ter todo um trabalho com o reumatologista, que tem algumas medicações que você tem que suspender antes da cirurgia. Então, é uma questão bem multidisciplinar. E a fisioterapia, ela vai agregar muito na reabilitação desse paciente. É um paciente que há anos vinha movimentando mal, começa a usar bem, ele vai ter musculatura que vai estar fraca. Você operou, ficou perfeito, ele está mancando. Opa, é musculatura. O fisioterapeuta vai lá, trabalha aquilo, daqui a pouquinho o paciente está 100%, andando bem, sem dor. Isso é muito importante. E a osteoporose? Então, é uma coisa que é muito confuso, bastante perguntado para mim, mas doutor, eu tenho osteoporose e não tenho dor nenhuma. Ou o contrário, eu sou cheio de dor, tenho osteoporose. Não, a osteoporose é uma doença que pode até dar dor quando tem, por exemplo, na coluna, microfraturas e vai dar dor, perfeito. O que é a osteoporose? É a diminuição da densidade do osso. Então, a consequência da osteoporose é a facilidade desse osso quebrar. Então, com pequenas quedas, a pessoa que tem osteoporose vai ter risco aumentado de fraturas, né? Existem algumas fraturas, a gente faz muito no quadril, que é muito ruim para o idoso, diminui a questão
sobrevida do paciente, é um paciente que faz fratura do quadril, o ideal é operar com 24 horas, máximo ali 48 horas, e cada dia que passa dessas 48 horas diminui bastante o risco de morte nos próximos 5 anos. Então, você vai diminuindo a sobrevida do paciente quanto mais espera. Então, assim, é muito bom a questão da prevenção para a osteoporose. Claro. Né? Então, tem que investigar. Tem que ter o acompanhamento. Mulher é mais comum, mas também mulher faz osteoporose mais que homem, por causa da mudança de e que mais questão do estrogênio também. Mais cedo, né? E ela se previne mais. Se previne mais, trata mais, mas mesmo assim, tanto é que quem tem mais osteoporose é a mulher. Sim. Claro. O homem até vai ter bem mais tarde. Né? E aí entra a questão do tratamento das fraturas, que é o mesmo tratamento cirúrgico da artrose, né? Que é a prótese de quadril. Uma cirurgia grande, de porte grande, mas que hoje, para ter noção, é uma cirurgia que foi tida como cirurgia do século passado. Ela foi a cirurgia. Sim. Pelo questão dos resultados. Sim. E hoje em dia a tecnologia deixa a gente aí bem tranquilo. A gente usando uma boa prótese, um implante bom, um implante de boa qualidade, ele vai ter uma durabilidade enorme. Vai fazer uma cirurgia só, que é muito importante isso. Paciente jovem, e quando eu falo jovem, é abaixo de 70. Sim. Para a gente é isso, abaixo de 70 é o jovem. Então tem que ter implantes bons. Né? Muita dúvida também é a questão a prótese é cimentada. Como é que é? Não é bem isso que importa. O que importa realmente é o material que ela é feita, a tecnologia que ela é feita. A cerâmica, o polietileno. Quanto mais próxima ao que o corpo tem, melhor. Exatamente. O que vai diminuir o grau de desgaste e o que vai ter mais a questão a compatibilidade. A diminuição do atrito. Sim. Né, vai ser melhor. A compatibilidade já é a questão da fixação, que é o que mais parecido com o osso. Mas o desgaste, daí já é tecnologia. O implante, que a gente tem muito essa briga com convênios, com o SUS e tudo, que é a questão do material importado e o material nacional. Uhum. Hoje em dia a tecnologia nacional ela é bem inferior à tecnologia importada. Então, bem tranquilo você usa esse material nacional com um paciente bem idoso, né? Ou com um paciente que vai ter pouca mobilidade, um paciente que é acamado, um paciente que... Existe isso, a gente faz, porque... Claro. Não, o cara quebrou o quadril, mas porque ele é acamado não vai parar. Não, você tem que fazer a higiene do paciente, então tem que ter mobilização sem dor. Sem dúvida. Tá entendendo? Sim. E nesses pacientes, a gente pode fazer de uma tecnologia pior. Uhum. Né? Agora, o ideal é fazer com a tecnologia melhor possível pela durabilidade. Tu não vai querer fazer várias cirurgias de porte grande no paciente. Então, se tu puder fazer só uma e o cara seguir a vida até o final dela, só com aquela cirurgia, excelente. Porque tu vai querer aumentar risco, e cada vez que tu opera, aumenta a chance de infecção. Claro. Né? Aumenta a dificuldade técnica, muda toda a anatomia do quadril do paciente. Sim. Né? Então, sempre que você tem que reoperar o paciente, aumenta muito os riscos. Né? Então, a gente tenta, ao máximo, diminuir os riscos para ter, que é o que a gente vê pouco problema. É bem baixo o índice que, pelo menos na minha experiência, de luxação, que é a questão da prótese sair do lugar, infecção. Né? Então, na minha experiência aí, fazendo tudo conforme o protocolo, vai bem. Vai muito bem. A reabilitação é ótima. O paciente anda no próximo dia. Que maravilha. E qual é a mensagem que deixa para esse público que está nos assistindo nesse final da entrevista? Então, é bom a gente o homem principalmente, fazer um acompanhamento, os pais cuidarem, acompanharem, fazerem visitas rotineiras, desde que tenha criança pequena, fazer a visita no ortopedista, para fazer uma avaliação que a ortopedia vai ver o corpo todo. Como eu falei, o quadril não é só o quadril, é o joelho, é o tornozelo, é o pé, né? A questão da mobilidade. Outra coisa bem importante, atividade física com resistência, melhorar a parte muscular. O idoso, ele cai porque ele não tem músculo, tem desequilíbrio, lógico, vai ter a parte neurológica, tudo, mas muitas vezes é por falta de músculo. Então, exercitem-se, né? E façam visitas, vão mais aos médicos de maneira geral. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Conseguimos um tempo, né? Sim, perfeito. E é maravilhoso porque a gente está entregando
o que a gente sabe, né, para quem está nos assistindo, por vezes tentando fazer com que ele previna, que ele tenha atenção. E movimento, o ser humano nasceu para se movimentar. Movimentos. Exatamente. Para correr, para estar aí os avós com seus netos correndo com eles, Exato. ou andando com eles, fazendo exercícios físicos. Né? Para as coisas do cotidiano, o idoso carregar a sacola de mercado, ir no mercado sozinho. O movimento mais simples ao mais complexo. Exatamente. Gente, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Uma boa noite. Boa noite.